Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em mais um vídeo da nossa temporada O Deus Pródigo e hoje, capítulo 5, o verdadeiro irmão mais velho. Eu espero que você esteja bem, você e a sua célula. Nós vamos dar continuidade em capítulo 5, Lucas 15, versículo 31. Meu filho, tudo o que tenho é seu. Nós vamos dividir esse vídeo então em duas etapas, ou em duas partes, dois blocos. Primeira etapa é nós precisamos de quê? E a segunda etapa nós precisamos de quem? Bom, você provavelmente, enquanto estudávamos e mergulhávamos, você em uma fase da vida, você se identificou com o irmão mais novo ou com o irmão mais velho. A verdade é que, independente se é o irmão mais novo ou o irmão mais velho, nós precisamos de arrependimento. Só que esse arrependimento, só que essa mudança, a gente fica pensando, como é que eu posso então sair de um coração orgulhoso, de um coração de alguém que quer ser o senhor da sua própria vida, para alguém que vai ser misericordioso, generoso, que é aquilo que Jesus está nos ensinando a ser nessa parábola. Como fazer isso? Na verdade é que somente se tiver uma intenção do Pai. A verdade é que quando a gente entende que existe uma intenção do Pai, seja correndo de uma maneira até intensa, escandalosa para com o filho mais novo, existe também esse pai que silenciosamente, de uma maneira calma, vai até o filho mais velho que não entrou para o banquete, não entrou para a festa. Seja uma intenção ou uma coisa mais calorosa, mais vibrante, para dizer, aqui meu filho, estou aqui, ou até mesmo de um jeito mais silencioso. Essa é a maneira que Deus vem falar com o nosso coração para dizer que a salvação é uma iniciativa de Deus. Deus quer nos ter por perto. Então, eu não sei qual foi a maneira que Deus te encontrou, se foi de uma maneira escandalosa ou se foi de uma maneira mais silenciosa. O que eu tenho para te dizer é que Deus sabe exatamente a maneira de te encontrar. Às vezes, se ele fosse de uma maneira mais silenciosa, pode ser que você nunca tivesse ouvido. Ou, se ele fosse de uma maneira mais intensa ou escandalosa, pode ser que isso te repelisse. Independente do que for, o processo e o plano de salvação, ele é individual e ele é exclusivo para cada pessoa. Então saiba que, seja qual for a maneira como você se chegou ao Senhor, foi uma intenção, uma iniciativa de Deus. Nada na sua vida acontece por acaso. Comece a enxergar Deus moldando, ordenando as coisas para que você pudesse saber que é uma intenção dele. Ele te amou e a salvação veio até você. Agora, quando o Senhor nos encontra, algo precisa acontecer no nosso coração. Quando o Senhor vem ao encontro do filho mais novo, automaticamente ele fala, Pai, pequei contra ti. Ele vem com a lista de pecados completa. Quando o Senhor vem para falar com o filho mais velho, alguma coisa aconteceu. Ele não veio com uma lista de pecados. A sua lista ela estava em branco. Ela simplesmente não tinha nada. E aí o filho mais velho fala, eu trabalhei por anos feito um escravo. E o que o Senhor fala é, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Sabe, a gente precisa de arrependimento. Mas às vezes o arrependimento, ele tá claro das coisas que a gente fez diante de Deus. Às vezes você tem uma listinha dos seus pecados e essa listinha está muito bem organizada. Vamos dizer, eu pequei nessa área, eu falei o que não devia, eu fui corrompido nessa área, eu transgredi nesse assunto, sobre essas coisas tudo, e às vezes está bem clara e está bonitinho. Mas às vezes pode ser que você chegue com a sua lista diante de Deus e ela esteja vazia. Isso é um mau diagnóstico, vamos dizer assim. Não é muito bom. Não sei se você já viu pessoas falando, esses dias eu vi num podcast uma pessoa falando assim, eu não pedi para Jesus morrer por mim.
O que essa pessoa está dizendo ela está assumindo algo muito mais intrínseco. Ela está mostrando que na sua lista de pecado ela está simplesmente em branco. Quando a gente vê uma pessoa falando, olha, eu não pedi para Jesus morrer por mim, ou eu tenho feito tantas coisas, a minha lista de pecados está em branco e a minha lista de boas ações está cheia. O que está por trás de tudo isso? Está por trás um orgulho, está por trás alguém que precisa ser convertido de verdade e se arrepender das boas ações feitas com más intenções. Isso aqui é muito importante, porque se de um lado a gente tem uma lista de pecados muito bem definidas, às vezes nós temos uma lista de boas ações que estão recheadas de intenções erradas. O que o filho mais velho deveria ter feito era justamente isso. Saber que ele tinha sim uma lista de boas ações, mas muitas vezes elas estavam cheias de más intenções. Eu trabalhei tanto para no final obter alguma coisa. Eu não obtive aquilo, então você foi injusto para comigo. Esse era o pensamento do filho mais velho. E aqui é tão importante porque do que nós precisamos? Nós precisamos de arrependimento. E Jesus está falando que existe misericórdia até mesmo para os fariseus. Lembra que os fariseus eles representam os irmãos mais velhos, ou o irmão mais velho representa os fariseus. E Jesus está falando que existe misericórdia, porque o pai também vai falar com o irmão mais velho. E aqui é algo que dá um pane às vezes na nossa cabeça, porque os fariseus, eles eram os inimigos de Jesus. Foram os fariseus, os mestres da lei, foram o sistema religioso que matou Jesus, que entregou Jesus. Então Jesus está falando que existe misericórdia até mesmo para aqueles que o entregaram à morte. Isso é incrível, isso é para rasgar o nosso coração. Quando a gente pensa então que o arrependimento é algo que precisa haver no nosso coração, nós não estamos falando somente de uma lista de pecados, mas estamos falando também de uma lista de boas ações que foram feitas com más intenções. Então, que o Senhor nos ajude a fazer esse tipo de análise. Nossa, quando eu faço isso para que Deus seja glorificado, eu faço isso para que o outro encontre a Cristo, ou eu faço isso para que o meu orgulho possa ser satisfeito, ou eu faço isso para que o meu nome seja exaltado, ou eu posso fazer isso para que eu ganhe mais seguidores, ou eu faço isso para que eu tenha uma visibilidade maior na empresa. Muito complicado quando a gente relaciona as nossas boas ações a simplesmente glorificação própria. Então, aqui o Senhor vai nos ajudando a dizer que realmente nós precisamos de arrependimento, tanto pelas coisas que fazemos de errado, como também pelas coisas que nós fazemos de correto, mas que estão com as intenções erradas. Então, nessa hora, nós entendemos que o que nós precisamos é de arrependimento, seja de um lado ou seja do outro. Agora, em segundo lugar, nós precisamos de quem? No capítulo 15, essa parábola dos dois filhos perdidos, ela é a terceira parábola dentre 3 parábolas que existem nesse capítulo. E é uma continuação. Primeiro, a parábola das 100 ovelhas, que uma foi perdida, e o pastor deixa as 99 para buscar e ir à procura dessa ovelha que foi perdida. Na segunda parábola, a parábola da mulher que perdeu uma de suas 10 dracmas, ela deixa as outras 9 e vai atrás dessa dracma perdida. E logo depois tem a parábola do filho pródigo. Bom, aqui nós temos coisas parecidas em comuns, em cada parábola alguma coisa se perde. Ou é a ovelha que se perdeu, ou é a dracma que se perdeu, e aqui é o filho que se perdeu. Nas duas parábolas há algo em comum também. A pessoa que perdeu, a pessoa que foi ferida, ela vai e procura, sai à procura. E Jesus nos leva, ou ele leva os seus ouvintes aqui dessa parábola, a gerar no coração de que alguém deveria ter saído à procura do filho mais novo. Porque se nas outras parábolas teve isso, a sensação que a gente teria agora é de que teria alguém à procura do filho mais novo. E aí o que Jesus nos leva a pensar, e leva os seus ouvintes a pensar, é quem deveria ter ido buscar o filho mais novo. Quando eu era pequeno, o meu pai me deixou muito claro
qual era a minha função na minha família. Ele sempre falava, você precisa proteger a sua irmã. Ele sempre falava isso, você precisa proteger a sua irmã. E a minha irmã, ela era bem espoleta, assim, ela era bem arteira, às vezes provocava os meninos mais velhos e tudo. E eu tinha um melhor amigo, que às vezes a minha irmã, que num dia a minha irmã estava lá e ela estava, às vezes pentelhando ou provocando, e começou a provocar esse menino. Esse menino ameaçou de bater na minha irmã, e foi naquela hora que eu lembrava do meu pai, falando assim, ó, você precisa proteger a sua irmã. Eu devia ter uns 10 anos e a minha irmã devia ter uns 6 anos. E eu lembro direitinho dessa situação, onde ela estava lá e o menino foi para bater nela. Eu cheguei correndo, dei um empurrão nele a ponto dele poder cair. Não poderia continuar aquela briga porque provavelmente eu iria apanhar. Eu só empurrei ele, peguei a minha irmã no colo, tipo princesa, assim, sabe? Saí correndo com ela. E naquele dia ela falou assim: você me salvou, você é meu herói. E eu cheguei muito feliz para contar com meu pai que eu tinha salvado a minha irmã do meu melhor amigo que queria bater nela. E aquilo marcou muito a minha vida. No começo da Bíblia, nas primeiras páginas, a gente vê a história de um irmão mais novo e de um irmão mais velho, Caim e Abel. E Caim, com todo o seu ressentimento, Deus fala para ele: você é o guardador do seu irmão mais novo. E aquilo simplesmente não entra no coração de Caim, que era o irmão mais velho. O que Jesus está nos levando aqui nessa situação é para dizer que quem deveria ter ido atrás do filho mais novo era o irmão mais velho. Quem deveria ter se preocupado em, olha, ele está gastando tudo, ele está se perdendo, deveria ter ido alguém. E esse alguém era o irmão mais velho. Então aqui Jesus não está nos dando uma visão de como deve ser o irmão mais velho. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que nessa parábola o irmão mais velho errou feio. Errou feio porque ele que deveria ter feito isso. A verdade é que todo aquele processo agora estava sendo custeado pelo irmão mais velho. Por quê? Porque o pai já não tinha mais nada. Se você pensar que quando o filho pediu a sua herança, ele já tinha então dividido. Aquilo que tinha ficado para o filho mais novo, ele gastou. E agora, tudo que tinha, roupa, anel, novilho da engorda, tudo isso era do filho mais velho. E o filho mais velho agora estava tendo que arcar com tudo isso. Por isso desse ódio, por isso dessa raiva. Então, querendo ele ou não, era da parte dele que estava saindo tudo isso. O que Jesus está nos ensinando é que ele é o verdadeiro irmão mais velho. O verdadeiro irmão mais velho que abriu mão da sua glória, abriu mão das roupas, abriu mão das terras, abriu mão de tudo aquilo que ele poderia ter para buscar o irmão mais novo. E esse irmão mais novo é a gente que fomos desligados, estamos alienados do Pai. Nós resolvemos ser os deuses, senhores da nossa própria vida. Então, de quem que nós precisamos? Nós precisamos do verdadeiro irmão mais velho, Jesus Cristo. Quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender que o perdão ou a salvação, para a gente, é de graça. A gente simplesmente precisa receber isso. Mas a gente precisa saber também que isso, no ponto de vista de Deus, custou tudo. Olha só o que está escrito em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Custou tudo, custou muito para esse Deus que nos deu de graça. O que nós precisamos fazer é nos arrepender porque nós não estamos contemplando a obra do verdadeiro irmão mais velho, que abriu mão de todas as coisas, abriu mão da sua glória, mas simplesmente veio nesta terra para nos buscar nas nossas pobrezas, nas nossas concupiscências, na nossa entrega à vida libertária. Ele veio
para resgatar a nossa vida. E vem como o irmão mais velho mesmo. Quando Jesus ressuscita e aparece para Maria, olha só o que ele disse em João 20:17. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. O que Jesus fez foi justamente nos religar, nos trazer de volta, nós que estávamos alienados. O que Jesus fez é justamente isso, fazer com que ele pudesse não estar vestido para que a melhor roupa pudesse vir para nós, para que ele pudesse passar fome, para que nós pudéssemos ser saciados com o novilho gordo, para que ele pudesse ser abandonado, quando ele diz na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento ele foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser adotados. Essa é a obra preciosa e gloriosa do nosso irmão mais velho, que veio para cuidar de nós, e o que nós precisamos é contemplar a obra do irmão mais velho, do nosso verdadeiro irmão mais velho, e viver uma vida de arrependimento. Também pelas coisas erradas que fazemos, mas também pelas coisas boas com intenções erradas. Que Deus nos ajude a contemplar essa obra maravilhosa e seguir em retidão diante do Senhor, como uma resposta a esse amor. Que o Senhor nos ajude a recuperar a essência da fé cristã, e seja a gente um novo convertido ou um pastor de muitos anos de igreja, fazer com que nós possamos ouvir a voz do Evangelho, ouvir o amor do Senhor, saber que isso foi algo precioso para a nossa vida, que encharca o nosso coração, que dá luz para o nosso caminhar, para os nossos dias. Que essa seja a nossa oração para esse tempo, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês.